Hoje, então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o risco que a gente precisa fazer para passar um desenho qualquer que seja para porcelana. Esse processo aqui é muito importante porque é como Lincoln dizia, amolar o machado. Lincoln dizia que se ele tivesse que cortar uma árvore, ele passaria pelo menos 3/4 do tempo amolando o machado. E é exatamente isso que a gente vê na prática. Muitas vezes a gente quer ir logo pegando o pincel, quer ir logo fazendo a pintura, usando as cores e vendo o resultado, mas muitas das vezes o resultado não é aquele que a gente espera, exatamente porque a gente não amolou o machado. Que nesse caso aqui hoje vai ser passar o risco do desenho que eu quero para porcelana. Então, eu fiz um prato já, utilizando exatamente esse processo, que foi esse aqui, né? Eu pintei essa onça, eu passei o risco da onça, eu passei o risco das flores. Essas folhas eu fiz na mão mesmo e eu também vou explicar como que a gente faz isso, né? A gente desenha antes sobre a porcelana diretamente com o lápis. Então, nós vamos falar disso tudo um pouquinho hoje. Esse que vocês estão vendo aqui é o resultado final. Esse é o resultado final da peça, mas eu vou começar aqui amolando o machado com vocês, para vocês verem todo o processo, combinado? Vamos lá então. A primeira coisa que eu preciso, quando eu vou passar o risco para a peça, logicamente, é a ideia, né? E as ideias, os desenhos, como que a gente tira? Nesse caso aqui específico, eu recebi uma encomenda, eu tinha um tema para trabalhar e aí eu fui buscar esse tema. Então, o que eu fiz? Eu fui na internet, peguei o retrato de uma onça, né? Que foi exatamente a onça que eu reproduzi aqui, né? Eu desenhei essa onça com preto. Isso aqui já é uma impressão. Eu desenhei a onça em um programa que eu faço, que eu tenho um lápis que eu desenho direto no iPad. Esse aqui é um iPad Pro. Isso já é uma tecnologia, né, gente, mais avançada, mas ninguém precisa de um iPad Pro para fazer isso. Então, se eu colocar qualquer imagem, eu imprimo, vou lá, achei na internet essa onça, imprimo na minha impressora a onça, vou sobre o que eu fiz com o papel vegetal. No seu papel não vai acontecer isso que acabou de acontecer, mas aí eu começo a riscar, a fazer um risco com um lápis normal. Eu começo a fazer o desenho da onça aqui sobre um papel vegetal. Então, o primeiro material que eu vou precisar aqui nesse caso é um papel vegetal. Vou precisar de um lápis e de um papel vegetal. Então, básico. Depois eu vou dar a listinha completa de material para vocês não ficarem perdidos no meio do tutorial. Mas um papel vegetal é muito importante porque ele vai facilitar o processo depois de passar esse desenho para o prato. Então, eu fui lá, busquei alguns desenhos. Isso aqui, por exemplo, é uma foto de uma orquídea da minha casa, né? Que eu tenho a imagem. E aí, aqui, ó, é a mesma orquídea, mas vista de outro ângulo. Eu utilizei as três. Eu utilizei tanto essa orquídea quanto essa aqui. Eu utilizei as três. Então, deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho. Tem uma lâmpada aqui que atrapalha um pouco, mas enfim. Então, eu tiro o risco dessa foto, eu coloco a foto do tamanho que eu quero, tiro o risco dela e aí é isso que eu vou mostrar. Então, qualquer desenho da internet, né? A libélula, isso tudo vocês viram já nos pratos que eu fiz, a borboleta. Então, primeiro nós vamos falar dos materiais. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de lápis de desenho. Nesse caso aqui eu uso os Stabilo, da série 8046 e da série 8008. São lápis específicos de desenho. Esse aqui, ele é um pouco mais encerado, esse aqui é um pouco menos. Esse aqui, ó, ele larga uma cera grossa na peça. Esse aqui vocês vão ver que ele é mais suave, ó. Mas ele risca também a peça, mas ele é bem mais suave. Como a porcelana é muito lisa, eu vou precisar de um lápis mais encerado para que o grafite tenha aderência sobre a lisura da peça. Então, no caso, eu gosto mais do preto, apesar dele deixar resquícios aqui de cera, então ele não serve para tudo.
Por exemplo, se eu canetar o ouro aqui em cima, se eu pintar ouro aqui em cima, a cera desse lápis vai marcar o ouro todo. Então, ele não serve para ouro, mas ele serve para qualquer tipo de tinta de porcelana. Lustre e ouro não. Então, eu vou utilizar lápis, os lápis específicos de desenho, esses estábulos aqui, 8046 e 8008. Eu vou precisar de uma caneta esferográfica normal. Quanto mais fininha essa ponta for, melhor. Eu vou precisar de um boleador. Na verdade, a gente não precisa desse material todo. É desejável que a gente tenha, porque quanto mais material, mais bem amolado o nosso machado vai estar. Porque material é fundamental. Durante esse curso eu vou falar muito para vocês sobre a qualidade dos materiais a serem utilizados. Isso é fundamental para o resultado que nós vamos ter na peça. É fundamental e eu vou explicar por quê. Isso aqui é um boleador, é uma ferramenta cerâmica, ela serve para várias coisas, mas aqui ela serve também para que eu passe o risco sobre o carbono, que eu vou colocar aqui debaixo, que vocês vão ver daqui a pouco, só que sem tinta, né? Então, uma caneta esferográfica sem tinta também funciona, mas muitas vezes ela começa a agarrar um pouquinho no papel vegetal. Então, um boleador desse aqui, ó, ele é da marca Duncan Estilos TL411. É uma ferramenta cerâmica que a gente encontra em casa de material cerâmico. E não precisa ser esse especificamente, né? Então, vocês vão ver que ele tem uma bolinha aqui na ponta e essa é menorzinha ainda. Então, essa vai dar um traço mais fino, essa vai dar um traço um pouco mais grosso. Eu vou precisar de uma régua, às vezes eu preciso de uma régua, essa aqui é da faculdade que eu estudei já tem muitos anos e eu guardo ela porque ela é maleável, né? Então, se eu quiser colocar isso aqui em torno, ó, de um copo, em torno de uma xícara, eu consigo medir algumas coisas ao passar o risco. Então, uma régua maleável é muito interessante para a gente passar o risco. O carbono de porcelana. Gente, o carbono de porcelana, ele é diferente do carbono normal. Isso aqui é um carbono normal. Por que a gente não pode usar o carbono normal? A gente pode usar, só que ele vai dar muito mais trabalho do que um carbono de porcelana. Então, vamos ver, olha. Aqui, o carbono, ó, ele funciona perfeitamente, mas ele mancha muito. Olha pra você ver. Isso aqui, na hora que eu passar o pincel com tinta, olha meu dedo. Na hora que eu passar o pincel, isso aqui, ó, vai manchar tudo e de risco mesmo que eu quero no prato vai ficar pouca coisa. Então, ele não serve muito bem. Se eu não tiver outra coisa, ele serve, mas ele não serve muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença do carbono de porcelana. Além dele dar uma textura muito mais fina, muito mais delicada, ele não mancha tanto quanto o carbono normal. Estão vendo a diferença? Então, ó, o material a ser utilizado, ele é fundamental, gente, e isso é técnica. Isso tudo que eu tô falando aqui é técnica, e técnica é importante pra gente ter o resultado que a gente quer. A gente pode usar qualquer material que a gente queira, mas um pincel bom, um carbono bom, os materiais específicos de quem tem o conhecimento para transferir esse conhecimento para vocês, se alguém tem esse conhecimento para transferir para vocês, é muito melhor que vocês utilizem, porque vai facilitar o trabalho e o resultado vai ser infinitamente superior. Essa é a parte importante do aprendizado de técnica. E, gente, eu vou falar isso agora para nós brasileiros mesmos. Nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande de seguir procedimentos, de seguirmos padrões de ensino. A gente tem essa dificuldade natural na nossa cultura. Isso faz com que a gente não aprofunde muito nas técnicas, que a gente fique muito superficial dentro de tudo que a gente faz. A gente faz tudo... A gente faz interessante, faz legal, mas faz tudo mais ou menos. Na verdade, se eu quero ter um resultado de excelência, eu preciso ser mais profundo nas minhas técnicas. Eu preciso ser mais profunda no aprendizado dessa técnica. Eu preciso ser mais profunda na penetração do conhecimento que confere essa técnica. Então,
Essa parte é fundamental, a gente não pode esquecer disso. Quer ter um resultado de excelência? Realmente faça a coisa com excelência, faça a coisa com gosto, faça querendo fazer o melhor que você pode. Isso dá muita diferença no final das contas, vocês concordam? A gente pode ir no Google e achar qualquer imagem que a gente queira para transportar para porcelana. Aqui eu tenho alguns modelos, né? Eu fiz todas essas impressões de coisas que eu peguei na internet e passei, em seguida eu passei para porcelana. Esse aqui é um desenho do Reduté, é um desenho botânico, né, do Reduté. Eu imprimi no papel vegetal. No dia, eu tava sem carbono para porcelana. Então, o que eu fiz? Eu passei esse lápis, que é específico de porcelana. Eu passei esse lápis aqui atrás do papel. Depois, eu coloquei o papel na peça e risquei. Aqui, ó, eu vou fazer um risquinho aqui que vocês vão ver que esse grafite aqui, ó, ele foi transferido de forma bem clara, mas ele foi transferido para a peça. Então, eu não tendo carbono de porcelana, que facilita demais o trabalho, eu posso fazer isso. Vou mostrar para vocês alguns riscos que eu peguei. Isso aqui foi uma foto de uma aquarela que eu peguei na internet e que eu fiz a impressão da aquarela no papel vegetal. Então, qualquer gráfica que vocês pedirem para vocês tirarem uma foto e pedirem para imprimir a foto em um papel vegetal, eles fazem isso. Qualquer gráfica, qualquer máquina de xerox faz isso, desde que a pessoa tenha um papel vegetal à mão, né? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é uma saia que eu tenho. Eu tenho uma saia que tem essa estampa chinesa que eu acho linda. E eu fiz uma peça com essas flores da minha saia. Então, estamparia é uma coisa muito interessante, né, gente? Nesse curso também eu vou falar muito sobre estamparia, sobre os vetores que a gente pode usar de estamparia, sobre todo o recurso que a gente tem de estamparia, em termos de criatividade e em termos de estética também que a gente pode usar. Isso aqui também é a mesma saia, só que em outro ângulo, tá vendo? Então, às vezes eu mudo o ângulo da saia, a forma que eu tiro o xerox dela, ó, eu tenho a flor de uma forma ou a flor de outra forma. E isso vai fazer diferença na pintura também. Bom, isso aqui, ó, é uma almofada que eu tenho na minha casa, é um tecido, né, estofado que eu tenho na minha casa e que eu utilizei também para fazer o abacaxi, para fazer a palmeira. Isso aqui também é um desenho de uma artista que eu peguei na internet para pegar o modelo da orquídea. As borboletas, né, que a gente encontra com profusão na internet. Olha que a riqueza de detalhes que eu consigo nesse risco, não é? Essas borboletas eu utilizei para fazer os pratos de borboletas e frutas que estão postados lá no meu Insta e no Face. Então depois vocês vão dar uma olhada lá que vocês vão ver essas borboletas todas lá nos meus. E a onça, né, como eu já comecei a mostrar aqui pra vocês, que é uma foto da internet. E eu fiz um desenho da onça. Eu fiz um desenho no meu iPad, num aplicativo que eu tenho no meu iPad. Então eu tenho essa foto da onça e eu fiz o desenho aqui sobre essa peça, complementando algumas coisas. E para minha sorte chegou um amigo meu craque de desenho aqui. Você quer ajuda? Eu falei, claro que eu quero, ele é engenheiro, mas ele desenha super bem. E aí alguns rasgos aqui da onça, ele me ajudou a definir, foi uma super ajuda que eu tive no dia que ele chegou aqui, eu estava exatamente em cima dessa onça. E aí nós ficamos trabalhando na onça um tempão depois, ele curtiu mexer com isso também, enfim. Então, a gente tem todos esses recursos. Essa orquídea aqui, ó, tá vendo? Eu fiz dessa foto de uma orquídea minha em casa, que eu tirei uma foto um dia, que eu achei que ela tava com a floração bonita. E aí eu fiz a foto e um belo dia eu quis pintar uma orquídea, peguei lá essa orquídea aqui, transferi para o papel vegetal e passei. E a outra orquídea que eu fiz, essa aqui eu fiz na mão, eu não tenho risco dela, eu desenhei na mão, ela tem um formato mais chapado, então foi fácil de desenhar assim na mão. Eu não precisei de perspectiva nem nada, e já tava linda lá pra eu colocar. E é essa aqui, ó, que eu pintei. Estão vendo? Então, ó, tá ela lá
transportada para cá. Então agora eu vou começar a fazer alguns desenhos aqui para vocês verem, e depois nós vamos passar um risco juntos para vocês perceberem a técnica sendo aplicada diretamente à porcelana, tá bem? Se eu quiser fazer a limpeza da peça, eu utilizo papel e álcool. Isso aqui é álcool. Eu utilizo papel e álcool. Por que que eu não utilizo algodão? Porque o algodão deixa pelo na peça. Então, peça de porcelana, ou a gente utiliza um pano muito velho, que não saia pelinho, né? Que não saia aqueles fiozinhos de peça nova. Ou eu utilizo papel e álcool. Infelizmente, alguns papéis aqui no Brasil também, eles também soltam. Eles soltam, assim, uns fiapinhos de papel. E aqui, ó, meu dedo tá sujo com aquele carbono até agora. Tá vendo como que o carbono mancha? Ele mancha muito. O da porcelana, isso não vai acontecer. Um material que eu esqueci de falar e que a gente precisa também, que eu vou utilizar aqui agora, que vocês vão ver, é uma fita durex, tá? Fita durex incolor, essa aqui é colorida, porque às vezes eu utilizo colorida que fica mais fácil de enxergar. Pra vocês verem aqui também no ateliê, nem o porta-papel, o porta-durex escapa da estamparia, né, gente? Eu estampei também o porta-durex. Essa técnica aqui, ó, é lá do ateliê Paula Mascarenhas, que se vocês entrarem lá, a Paula ensina a fazer essa técnica em qualquer peça. Ensina a fazer uma decupagem linda em qualquer peça, e aqui no ateliê nem o porta-durex escapou da estamparia. Mas então, gente, vamos lá. Eu quero passar, então, essa orquídea para esse prato, para que ele fique igual a este aqui. As folhas que estão aqui eu fiz na mão, tá? Mas a orquídea, então eu vou locar essa orquídea mais ou menos nessa posição aqui do prato. Eu vou colocar um durex aqui para me ajudar a que ele não fique dançando em cima da peça. Para que ele não fique dançando em cima da peça, eu coloco o durex. Geralmente eu coloco em 2 pontos, porque aqui, ó, ele ainda mexe. Agora, se eu colocar em 2 pontos, vai ficar mais difícil dele mexer. Ele não mexe tanto, ó. Então, ela vai ficar mais estável. A onça, eu não vou passar o risco da onça agora. Eu vou fazer todos os pratos que eu quero fazer com orquídea primeiro. Só que eu tenho que ter a noção de onde que a onça tá para eu locar aqui a orquídea, porque senão, se eu colocar essa onça aqui, a orquídea aqui, eu tenho outra orquídea aqui no meio para colocar, que não tá nesse risco, mas que eu vou fazer ela aqui na mão para vocês verem, porque é um processo também que pode ser feito sem carbono, sem papel vegetal, e a gente passar, quem tem mais facilidade para desenho, passa a peça direto, passa o desenho direto para a peça, no lápis, né? Nós vamos utilizar esse lápis aqui, o preto, que é mais encerado, tá bem? Mas eu tenho que deixar um espaço aqui, ó, para que eu possa riscar a outra orquídea, né? Então, a onça estando aqui nesse limite, a minha orquídea, a mão vai vir aqui, e essa orquídea que eu vou transferir com carbono nesse local aqui. Então, definido o local, eu vou pegar o carbono de porcelana, e eu não quero essa folha inteira aqui me atrapalhando. Então, eu vou recortar mais ou menos do tamanho aqui, ó. Mais ou menos do tamanho da orquídea. E aí, eu tenho o carbono perfeito para que eu possa colocar sobre o papel vegetal. E aí, eu coloco o risco antes de eu colocar o carbono, porque senão depois o carbono vai me impedir de ver essa localização exata que eu quero. Outra coisa é o seguinte, gente, o carbono de porcelana, ele engana muito. Muitas vezes eu coloquei o carbono aqui e na hora que eu tirei não tinha nada. Por quê? Porque eu coloquei o carbono do lado errado. Então, é bom que eu teste. Ó, tá certo, eu tenho que colocar o carbono assim, porque se eu fizer isso aqui do outro lado, ó, não sai nada. Então, é bom que eu testei, saiu, agora sim eu coloco o carbono lá de baixo,
cuidando para que toda a extensão do desenho esteja sobre o carbono. Porque se eu fizer isso aqui, eu acabo riscando lá, ó, mas não vai sair, obviamente não vai sair o que eu quero que saia. Então, vamos lá. Vou começar aqui, eu vou usar o boleador, a parte mais grossa do boleador, que é essa aqui. Essa é a mais fina. Essa é a mais grossa. Eu quero um traço fino, porque eu não quero que o desenho fique interferindo na minha pintura, né? Então, eu vou começar lá, ó, eu vou levantar, geralmente eu vou riscar com o prato flat aqui na mesa, mas como tá dando um reflexo no filme, ó, se eu colocar assim, dá esse reflexo, então eu vou levantar, mas não é adequado, viu, gente? O melhor é eu ter um posicionamento aqui, ó, que eu possa fazer o risco tranquila, sem que a peça fique balançando na minha mão. Se eu levantar um pouquinho, ela vai ficar balançando na minha mão, mas enfim. Para que não dê o reflexo, que é incômodo para quem tá assistindo o vídeo, eu vou levantar um pouquinho a peça, tá? Mas é só por esse motivo. Para pintar, eu sempre levanto a peça, mas para riscar, não. Para riscar, eu prefiro que a peça esteja bem firme aqui na mesa. Então, vamos lá. Vou fazer o meu risco, cuidando para que eu passe sobre todo o desenho. Pode ser que a gente, como eu tô riscando sem tinta, pode ser que algumas partes eu esqueça de fazer. Eu esqueça de passar o boleador por cima dela. Muitas vezes o papel fica, ele levanta um pouquinho do prato. E aí o boleador não vai encostar no carbono, que não vai encostar no prato. Eu preciso que sempre encoste. Eu tenho que sentir a superfície dura da porcelana lá embaixo, para que eu tenha certeza que esse risco está sendo passado pro prato, tá? E agora aqui, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque aqui agora é só passar o boleador em toda a extensão do desenho. Aqui, para quem tem dificuldade, ó, só algumas curvaturas da pincelada que virá depois. Isso aqui é só a curvatura da pincelada, porque as flores, a pincelada ela tem curvatura para onde que ela vai, para onde que ela não vai. Isso também eu vou ensinar nesse curso. Então, nós estamos aqui emolando o machado, mas virá a hora de pegar no pincel, de pegar na tinta, de começar a dar cor, que é a parte que a gente gosta, né? Começar a dar cor, começar a dar vibração aqui no meu desenho. Então, se eu quiser, ó, fazer um pouco da curvatura da pétala, para me ajudar depois, quando eu for pintar, é bom também, né? Porque me dá uma orientação. Se eu tenho uma noção de desenho boa, eu não preciso disso não. Mas se eu não tenho, qualquer ajuda que o desenho possa me dar, aqui, olha, o carbono está se movendo, mas o desenho não está se movendo, não. Se ele se move muito pouco, nada que vai me atrapalhar depois na pintura. Então, não tem problema se o carbono... Se eu estivesse riscando com o prato sobre a mesa, sem estar segurando o prato, eu poderia colocar a outra mão aqui em cima, que me ajudaria aqui nesse processo. Então, eu vou passando sobre todo o meu risco, cuidando para que eu sempre... Essa parte que eu vou falar aqui agora é importante. Eu tenho que cuidar para realmente obedecer às curvas. Se eu tenho dificuldade de desenhar, se eu tenho dificuldade de visualizar a flor, é sempre bom que eu obedeça às curvas do desenho, porque isso vai facilitar na naturalidade que a minha pintura vai ter depois. Senão eu vou ter uma flor reta, uma flor que tá quadrada, uma flor que tá sem vida, ela tá sem curva. E a curva na flor é uma coisa fundamental. É fundamental para que fique bonito. A gente sabe quando uma pessoa sabe desenhar e quando a pessoa não sabe desenhar, pela curvatura e pela luz e sombra que o desenho que ela fez, que a pintura que ela tá fazendo, vai ter. Isso aí fica muito nítido. Então, quando a pessoa tem essa noção, ela tem um resultado. Quando ela não tem essa noção, o resultado dela pode acontecer a longo prazo, mas é mais difícil. Isso aqui é o cabo da flor que eu tô fazendo.
vocês vão ver que mesmo eu querendo obedecer as curvas do desenho, o desenho ele vai ficar chato, porque eu não tô detalhando esse desenho. Esse desenho é só uma base para minha pintura. Então, ele vai ficar um pouco chapado em cima do prato, inclusive porque eu tô forçando aqui, eu tô passando várias vezes, tá vendo? Vai ficar como se fosse um rabisco aqui, ó, em cima do prato. Mas não tem problema, porque depois eu sei exatamente o que eu quero com a pintura, e aí eu minimizo esse efeito aqui. Isso aqui é uma folha torcida. Depois vocês vão ver. Vocês vão ver o efeito dela. Ela fica muito linda, porque ela é aquela folha que vira, sabe? Uma folha que ela vem assim, de repente ela vira. Eu acho lindo esse efeito que a gente pode conseguir. Aqui, ó, mesmo não tendo desenho, eu posso continuar aqui, ó, que depois que eu tirar, ó, vai pegar lá embaixo. Então, vamos ver se eu passei no desenho todo, praticamente. Tá faltando uma curvinha aqui, ó. Tá faltando esse pedacinho aqui que eu esqueci pra trás. Pronto. Não, falta um pedaço dessa pétala aqui também, estão vendo? Ó, tá faltando um pedaço dessa pétala. Então, vou colocar lá de novo, do lado certo, tá do lado certo. Então, ó, faltou esse pedaço dessa pétala também aqui que tá virada. Nenhum bicho de 7 cabeças, porcelana sem mistério, porcelana fácil. Fácil quando a gente tem o material, fácil quando a gente tá disposto a fazer a técnica certa, né? Não tem mistério, gente, é muito tranquilo. Um outro dado fundamental que eu quero colocar no curso para vocês é o seguinte: todos os fornecedores. Onde que eu compro o carbono? Onde que eu compro o papel vegetal? Isso aí é bobagem, né? Mas todas as coisas que forem mais difíceis de acesso, eu vou fornecer todos os dados nesse curso, tá? Eu vou mostrar onde que compro todos os fornecedores, os facilitadores, né? Então, eu tô aqui exatamente com esse papel. Eu vou facilitar o acesso aos materiais e facilitar a aplicação da técnica correta. Um método, uma técnica, tudo certinho para que você possa ter resultados maravilhosos na porcelana sem mistério. Durante muitos anos, houve digamos assim, um monopólio, isso no mercado da cerâmica, no mercado da porcelana, no mercado do vidro. Isso sempre aconteceu, gente, de forma histórica. Isso é histórico, dentro da história do Murano, né? As fábricas se degladiavam com seus segredos e etc. E isso acabou, de certa forma, quem trabalha nessa área acabou herdando um pouco isso. A gente não passa, não quer passar, fica cheio de dedos, complica para poder depois vender o facilitador. Não tem isso, gente. Ouro, por exemplo, existe todo um mito em torno do ouro. Não tem complicação. A gente pode fazer a coisa se tornar mais simples. Tem um pedaço aqui ainda que tá faltando. Não é esse, é esse. Então, aqui eu já tenho a minha orquídea passada pro prato. Eu já sei o que eu vou pintar aqui. E agora eu vou fazer o desenho da outra orquídea. Eu vou fazer o desenho dela aqui diretamente. Então, eu vou pegar meu risco, eu vou pegar o meu original, que é a foto da orquídea que eu tirei lá em casa. Então, eu vou pegar o meu original aqui, ó, né? Vou pegar esse original, que é uma orquídea linda que tá aqui, e vou copiá-la aqui, mais baixa, aqui no prato. Outra coisa importante que eu penso para falar para vocês com relação à pintura em porcelana ou a qualquer artesanato em geral é o seguinte, gente, uma peça não tem que ficar igualzinha à outra. Aliás, é até desejável que não fique, para que confira a peça esse diferencial da peça pintada à mão. Vocês concordam?
peça não precisa ser idêntica, gente, de jeito nenhum. Vocês concordam? Não precisa. A gente pode fazer algo diferente, até a cor das orquídeas, se eu quiser mudar um pouco, se eu quiser mudar as folhas aqui, isso é até interessante, porque dá pra ver que foi uma peça pintada à mão, que não é uma peça industrializada. Aqui eu tô fazendo uma coisa que eu faço sempre, ó, desmanchar com o dedo. Então, às vezes o papel que não tá na minha mão, eu desmancho, eu achei que essa folha, essa pétala ficou um pouco grande, eu desmancho ela aqui com o dedo. Eu tô vendo aqui no meu desenho que essa pétala tem um friso, nesse sentido, ela tem uma curva. A curva aqui, ela é mais acentuada, ó. As curvas daqui são mais acentuadas, eu tô vendo isso no desenho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, eu tô vendo isso aqui no meu desenho, vocês estão vendo, ó, a curva? Deixa eu ver se vocês estão vendo mesmo. Ó, aqui, ó, tem um desenho da curvatura, ó. Tá vendo? A pétala tem marcas. Essa marca aqui que é muito evidente, essa marca central, e tem essas marcas aqui também, fora as pintinhas e as manchas, né? Mas por enquanto eu só tô definindo isso aqui. Olha quantas tem aqui. Não sei se vai dar pra ver por causa do reflexo. Mas olha quantas tem aqui, olha. Tá vendo? Essas marcas todas, gente, elas dão uma naturalidade depois na pintura, que é uma maravilha. Isso tudo tem que ser respeitado. Olha que bonito aqui também, ó, tá vendo? Tem várias curvas aqui, ó. Se eu conseguir colocar isso na minha pintura, é uma maravilha. E se eu tenho dificuldade, é importante que eu coloque no risco aqui agora, porque depois eu vou saber o que eu tenho que fazer. Porque depois com o pincel, a coisa se complica um pouco, né? Então, eu tenho aqui, olha, os desenhos da pétala. Eu tenho os desenhos da pétala, eu vou querer seguir esses desenhos depois na pintura, porque isso vai dar uma naturalidade, vai ser como se a orquídea estivesse viva lá no meu prato, né? Então, isso é super importante. Agora que eu vou fazer uma outra pétala. Na verdade, esse pedaço aqui, ó, ele não vai aparecer, porque o bojo da orquídea depois vai tampar. Né? Ele vai tampar essa peça, essa parte aqui, ó. Então, isso aqui, na verdade, não existe. A gente faz só pra ter uma noção da proporção, mas essa parte não existe. Essa pétala aqui, gente, ela tá assim, ó. Ela tá em formato de concha aqui, ó. Então, ela tem uma curvatura... Ela tem uma curvatura assim, ó. Ela tá fechadinha. Então, ela faz uma dobra aqui. E essa pétala, diferentemente dessa, os veios dela são mais paralelos do que perpendiculares. Esses aqui são mais perpendiculares, como eu acabei de mostrar para vocês na foto. Mas esse aqui, eles são mais paralelos, um pouco mais paralelos, né? Então, esses aqui, ó, são bem deitadinhos. Quando eu for pincelar, eu vou querer respeitar essa marcação que ela tem natural. Nessas 3 pétalas aqui da orquídea, essas 3 são diferentes dessas duas. Essas duas são maiores, elas são mais abauladas, essas duas são menores, e aqui, ó, os veios são bem mais paralelos. São pétalas diferentes. Isso aqui, para quem tem dificuldade de visualização da flor, isso aqui vai ajudar na pintura. E agora eu vou fazer aqui, ó, o bojo dela. Então, eu venho aqui, ó, uma curvinha, hein, gente? Não é nada reto, ó, não é nada reto, duro, não é duro. Sempre eu faço curvinhas. Faz curvinha, curvinha, porque ela vai ficar muito mais bonita, cheia de curvinha. Muito mais bonita, cheia de curvinha aqui. Aqui ela tem uma reentrância, como se fossem duas separadas, mas não são. Tá vendo como que o tempo todo eu limpo com o dedo? Mais simples, né, gente, do que eu ter que limpar o papel. Meu dedo fica sujo, mas eu não ligo, não. Aqui, ó, isso que eu vou fazer agora é uma diferença de tonalidade. Esse centro da orquídea aqui, ele é bem mais claro. Vamos ver lá, vamos conferir aqui no desenho original.
Eu tenho aqui uma cor escura, né? As extremidades aqui do bojo da orquídea são escuros, ó. Essa parte é bem clara, ela tem um verde aqui, ela tem até um alaranjado, que é a mistura aqui do rosa com verde. Então, isso tudo aqui, ó, eu tenho que levar em consideração e vou levar em consideração essas curvas também, para que eu consiga dar uma profundidade na hora da pintura. Então, vem o coração dela aqui. Essa nomenclatura que eu tô falando, gente, é uma nomenclatura que eu mesma dei, tá? Bojo, isso tudo aqui é uma nomenclatura que eu mesma dei, não é uma nomenclatura técnica, não. Então, vamos lá. Esse pedacinho aqui, ó, ele tem umas curvinhas, lembram? Esse pedacinho aqui tem uma curvinha aqui, que é muito linda. Isso aqui não existe, é só para eu definir a cor mais escura da cor mais clara. A cor mais clara tá aqui no centro e a cor mais escura tá nessa extremidade. E o resto aqui, eu vou definir melhor quando eu estiver fazendo no pincel, que vocês vão ver, tá bom? Agora, vou desenhar as folhas delas. Então, eu vou colocar uma folha aqui, ó. A folha da orquídea, como todo mundo sabe, eu não preciso falar, ela tem o formato aqui em cima um pouco mais arredondado do que as folhas normais, que tem um formato mais cônico, né? Então, aqui eu venho com uma folha, elas são mais duras mesmo. Essa folha já tá aqui, ó, é uma folha torcida, ela já tá aqui. Eu vou colocar só mais uma aqui, porque esse prato tem muitas folhas aqui atrás, então eu vou colocar só mais uma folha aqui, só uma sombra de folha, ela não vai aparecer muito, mas é só uma sombra de folha aqui. E os rajados dessa folha, a pincelada dessa folha também é mais paralela, tá? Elas não fazem como na folha normal. Uma folha normal, geralmente, ela tem essa curvatura aqui, não é? Ó. A da orquídea não. A da orquídea, ela tem isso aqui. Então, todo o traçado da pincelada da orquídea, ela vai sempre paralela à extremidade da orquídea. Tá bem? Isso tem até um nome na botânica, mas eu não sei qual que é, não. Bem, então agora vamos aqui desenhar algumas folhas. Eu vou desenhar aqui. São umas folhas bem tropicais, que eu fiz uma misturança aqui. Para combinar, né, com uma floresta tropical. Tem É muito interessante também, gente, que eu mude a direção das folhas. Eu não vou fazer todas assim, repetidas. Sempre mudo. Uma outra coisa que eu posso falar é o seguinte: vai fazer uma borboleta, não coloca todas as borboletas assim no mesmo sentido, não. Eu sempre falo isso com as minhas alunas. Uma pra cima, maior, uma menor pra baixo, né? Não, nunca as mesmas, assim, todas iguaizinhas no prato, fica duro o desenho, né? Ele fica estático, assim, tá na cara que eu saí colando borboleta ali. Não, a borboleta é assim, ela voa para um lado, ela voa para outro lado. Uma só com meia asa, uma com a asa inteira. Essa parte também é super importante de eu prestar atenção, porque dá mais naturalidade à peça. Se eu saio colocando as borboletas duras assim, ó, todas no prato, a composição final da peça nunca vai ser a mesma coisa. Então, aqui essa folha é um pouco mais arredondada, porque é o formato dela. Maranta, isso aqui é uma folha de maranta.
É uma folha linda. Bem fácil de dar aqui, mas é uma planta de sombra, né? Então, para uma floresta tropical, ela tá bem adequada. Embaixo das árvores. Vou colocar mais uma amaranta aqui. E aí eu dou uma olhada. Essa aqui não existe, né, gente? Essa aqui eu só fiz pra fazer demonstração. Esse aqui, a curvatura também não existe. Isso aqui é o meu limite da onça. Aqui eu subi um pouquinho, então eu vou descer aqui com mais uma folha. Eu acho que tá bom, não preciso de folha mais aqui. Vou fazer umas outras folhas aqui em outro formato, só pra compor. E pra combinar com os outros pratos, vocês sabem que esses pratos todos eu fiz pro noivado da Tássia Naves, e a gente tinha um tema a seguir. Não fui eu que criei o motivo da onça, etc. A gente tinha uma identidade visual da festa para seguir. E é lógico, o desenho fui eu que bolei, a orquídea, porque é a flor preferida da Tássia, uma das flores preferidas dela, segundo ela me falou. E aí, essa folha é a folha do figo. Então, eu quis colocar um pouco, eu quis misturar um pouquinho as coisas. Então, o prato da onça, ele não é só o prato da onça, né? Ele é o prato da onça, ele é o prato da orquídea, ele tem um pouco de folha de figo misturada só para dar uma mistura boa, uma conversa entre as peças, porque todas as peças vão estar na mesma festa. Então, eu quis que elas conversassem um pouquinho entre si, que os pratos conversassem entre si, que não ficasse uma peça muito isolada da outra, porque os pratos são diferentes, as cores dos pratos são diferentes, mas vão ser usados numa mesma ocasião. Uma conversazinha entre eles é sempre interessante. Então, aqui, ó, vamos ver se eu deixei espaço para onça. Vamos ver se eu deixei espaço para onça. Não deixei direito, ó. Tá vendo como que locar a onça que é importante, ó, eu coloquei, eu vou deixar essa folha aqui, porque eu tenho uma folha em cima da onça, eu tô achando ela até simpática aqui, mas a outra folha que eu for desenhar, eu tenho que vir com ela pra cá, porque ela não cabe aqui, senão eu vou ter que cortar essa onça. Um pedaço do rabo dela no prato tá cortado mesmo, então eu poderia descer aqui com ela um pouquinho, como eu posso ainda fazer isso, e é exatamente isso que eu vou fazer, eu vou descer com essa onça aqui. Ela vai passar ou por baixo ou por cima da minha orquídea, tanto faz. Eu que vou pintar, então eu que defino se eu quero por baixo ou se eu quero por cima, né? E aí eu vou colocar só mais uma folha aqui para acabar de compor o prato. Vamos acabar então juntos, para vocês verem todo o processo. Pronto. Aqui eu já tenho então. A onça, gente, dá muito trabalho para riscar. Então, como esse tutorial tem que ser uma coisa um pouco mais rapidinha, eu não vou riscar isso agora porque demora demais. Eu tenho que vir com cada... Ó, tá vendo? Ela tá até com relevozinho aqui, ó. Porque ao passar a caneta sobre cada manchinha dessa, para ficar perfeita, eu tive que... fazer força, né? Porque os desenhos da onça são mínimos, né? E aqui é tudo muito detalhado. Então, isso aqui dá muito trabalho para fazer. Eu fiquei com o braço duro no final de passar esses riscos todos aqui da onça, mas ela é linda, não é? Ela é linda, ela dá uma composição aqui fantástica, além de ser a cara da Tássia, né? Essa onça aqui é a cara dela. Tá bom, gente? Eu acho que eu falei sobre tudo. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, vocês me perdoem, podem perguntar. Deixem para mim os comentários aqui embaixo. Cliquem no joinha se vocês gostaram do vídeo e me deem sugestões para os próximos. E não se esqueçam de utilizarem essas dicas que vocês verão a diferença na pintura. Eu vou editar aqui adiante eu riscando e canetando a onça. E aí eu me despeço de vocês. Um beijo e até a próxima. Dan, acabei de passar a onça pro prato. Eu resolvi fazer só uma. Pintei essas orquídeas aqui no sábado. E aí resolvi fazer só uma aqui, ó, do ladinho.
Eu acho que vai ficar mais legal. Acho que 2 ia ficar demais. O que você achou? Aqui, fiz no carbono. Passei agora o carbono, todo marcadinho. Já achei que ficou bem legal, olha. Ficou bem perfeitinho. Eu fiz, meu braço tá até doendo. Mas eu acho que vai ficar legal.